né? Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente percebe que tem muitos ambientes organizacionais onde as pessoas não se sentem à vontade. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora, host desse podcast que é o Chave Mestra Podcast. É um conteúdo que eu sempre faço aqui na abertura falando que é um conteúdo parrudo, conteúdo de qualidade, porque ele é um podcast especial com os nossos escritores. Somente com os nossos escritores da editora Chave Mestra. Estamos chegando aí, ó, no momento da gravação do nosso podcast, a quase 4.000 autores da nossa editora, Brasil, exterior. Então, para mim é uma honra poder apresentar a cada um deles e poder aprender também com eles, viu? Porque aqui, mesmo que o tema muitas vezes é o que eu já conheci, o que eu já ouvi, cada um tem a tua história particular que não tem como a gente falar que é igual, né? A identidade é muito particular e a história de cada um é muito particular. E a vivência, tá? Porque eu estou entrevistando aqui comigo agora uma não só escritora, mas também ela aqui, ó, mediadora. Ela é mediadora de conflitos há mais de 10 anos aí, mais ou menos 10 anos aí, ó, ela vai falar tudo. Psicanalista, especialista na CNV, que eu ame, já falei muito aqui para vocês, que é a comunicação não violenta. Então, eu vou parar de falar aqui para deixar esse conteúdo para ela, o podcast, para que ela fale muito mais do que eu. Eu estou com ela, que é do capítulo 19 do livro Inteligência Emocional, 30 Vozes, um Propósito, que tá lindo e tem muito conteúdo aqui. Capítulo 19, que é A Arte da Comunicação Clara e Empática, que eu também amo. Eu já disse que eu tô amando tudo por aqui, viu? Mara Siqueira, que tá aqui comigo. Tudo bom, Olá, Mara? tudo bom, Débora? É um prazer participar desse podcast da editora Chave Mestra. Está sendo a realização de um sonho poder estar aqui junto com coautores das mais diversas áreas, com as suas Sim. expertises, colaborando aí para trazer insights para os leitores sobre inteligência emocional, um tema tão atual e Com necessário certeza. para o que a gente vive hoje no que diz respeito às relações sociais, e Hum. não só com o outro, mas também com nós mesmos. Com nós mesmos. E eu queria que você trouxesse aqui, antes da gente entrar no livro mesmo, saber como foi para você esse convite. Você tinha um sonho de escrever? Você já tinha projetos? Antes de te convidarem, o nosso executivo aí da editora Chave Mestre, como foi? Conta pra gente. Isso, entraram em contato comigo, né, a partir, acredito, de um vídeo que eu, fiz nas redes sociais, falando justamente sobre a comunicação não violenta, e foi um grande prazer e uma surpresa, porque até então eu não, sempre nessa vivência de dar cursos, de trabalhar mesmo mediando os conflitos, de trabalhar numa gerência. Eu trabalho lá em Fortaleza numa gerência de uma política pública que leva justamente à resolução pacífica dos conflitos para as comunidades. Então a gente fica muito imbuído nessas atribuições. Eu nunca havia parado para pensar em colocar minha experiência e contribuir para que outras pessoas pudessem refletir sobre como elas se comunicam, como elas podem evitar problemas e conflitos a partir de uma comunicação clara e empática. Ótimo. E quando a gente fala comunicação, eu acredito que muita gente que ainda não tem o conhecimento, né, da Sim. CNV, da inteligência emocional e muitas outras ferramentas, elas pensam que é só em falar. Não é só falar, né? Isso, A gente está aqui com isso. uma grande especialista nessa área e precisa ter a empatia também em ouvir, né, da escutativa. Conta um Isso, pouquinho. isso. Muitos de nós, né, na nossa caminhada, a gente entende que é importante ter uma boa oratória, né, e a gente se prende muito ao comunicar o que eu falo, como eu falo, e isso faz uma diferença, né. Esse conceito da comunicação clara e empática, ele não é antagônico a isso. Na verdade, você ter uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, vai ser imprescindível, mas a comunicação que a gente conhece, no sentido da fala, ela corresponde a apenas 20% de toda ela.
Então a gente tem que ficar atento ao tom de voz, à nossa expressão corporal no momento da fala, porque não é porque a gente está em silêncio que a gente não esteja falando. Ótimo. Então os outros componentes da comunicação, que a gente chama de não verbais, na verdade eles são a maior parte da comunicação e é por isso que a gente tem todo um trabalho de fazer um treinamento dessa habilidade, de comunicar com clareza, de comunicar com empatia, entendendo que não é algo automático, né. Nós estamos num dinamismo onde a gente entra ali nas redes sociais e as pessoas falam: "Ah, emagrecer em 7 dias, você vai transformar a sua vida, incluir hábitos em 21", né. A gente está vivendo muito nessa época onde as pessoas pregam algo muito rápido, mas desenvolver uma comunicação clara e empática, ela requer consciência, ela requer tempo e dedicação, porque é algo que você vai aprendendo na prática. Você pode até fazer um curso, ter uma excelente oratória, mas não quer dizer que você vai conseguir se conectar com o outro, né, que aí você precisa Exato. usar de técnicas e, como você bem falou, a gente trabalha muito essa questão da escuta escutativa. Sim. Porque muitas vezes nós ouvimos mecanicamente, meramente pelo ato de estar ali utilizando os ouvidos, mas a gente não escuta o outro. E a escuta ativa, como o próprio nome já diz, não é uma escuta onde eu fico parada olhando para o outro. Porque muitas vezes você está conversando com o outro, mas você não se sente escutada verdadeiramente. O outro está conectado ali, às vezes, no celular, ou está ali assistindo a um programa, está assistindo a um podcast. Né? Hoje em dia o podcast é uma ferramenta maravilhosa de Ótimo. conhecimento, mas ali no momento da entrega, ali de 2 pessoas ou mais na fala, é muito importante estarem ali com qualidade de presença, para que realmente seja uma conexão genuína, porque o outro fala, você escuta ativamente e você demonstra que está escutando. Como? O seu corpo se inclina para a pessoa, você estabelece uma conexão visual, a pessoa sente que você Sim. está validando quando você tem uma dúvida sobre o que ela está falando, você pergunta: "É isso mesmo que você quis dizer? Pelo que eu entendi, isso foi muito difícil Ótimo. para você". E aí sim, é uma ponte, né, que eu trabalho muito no livro, a ideia de Uhum. que a comunicação clara, ela é a base para uma boa comunicação, mas a empatia, que vem justamente dessa escuta ativa, desse comprometimento com o outro, é que vai realmente gerar pontes de conexão nas nossas relações. É, porque é o que a gente fala, né, eu tô aqui, né, eu tô sempre digitando, falando aqui com a equipe, olhando, prestando atenção na próxima pergunta, e até isso a gente aprende, na realidade, você traz aqui muito profissionalmente, mas eu falando agora como jornalista, a gente aprende até que até as nossas os nossos acessórios, nossa vestimenta, tudo que você vai comunicar alguma coisa numa notícia, que a notícia, na verdade, é o foco e não você, então para você estar, né, alinhado com a tua roupa. Então tudo tem um sentido. Quando a gente traz aqui conteúdos e ferramentas, metodologias dos nossos escritores, é para que as pessoas entendam que tudo isso teve um estudo. Né, para não dizer que: "Ah, não, ela só tá falando isso, ah, não sou obrigada", porque tem tanta coisa hoje aí fora, né, "Ai, não sou obrigada a olhar nos olhos, ai, não sou obrigada a fa". Gente, isso é algo que é um estudo, não foi qualquer pessoa que chegou lá e falou assim: "Ah, eu acho que é isso". Não, nós temos aqui escritores que estão trazendo todo um trabalho que fazem, né, Isso, de estudos, de livros, de conteúdos, de pessoas que lá atrás já fizeram isso e que deu certo, só que tem que ter um querer também, né, para mudar, isso. não é verdade? Isso, e às vezes até numa conversa, a falta da validação para com o outro, a falta do olhar, a falta do perguntar, da pergunta empática de dizer: "É isso mesmo? Eu percebo que você está se sentindo assim Ótimo. ultimamente". Isso vai gerar uma desconexão, e aí aquela conversa ela não segue adiante, ela para por ali. E pode ser algo que você tenha dificuldades de mais na frente reaver. Porque Sim. aquela pessoa ela sente que não vai ter o que a gente chama na mediação de rapport, né, dessa confiança de chegar para você e contar sobre Como que outras ela vai se coisas da abrir, vida né? dela. Então é uma Uhum. habilidade essencial, então você pode ter uma comunicação clara, você ter todo
todo esse viés bem trabalhado de você ser, o emissor, de ter o receptor, de ter o canal, de ter todo aquela comunicação que a gente trabalha muito, a comunicação objetiva em tempos onde nós não temos tempo para Exato, parar, tudo é muito então a corrido. objetividade ela é muito vista como uma ferramenta essencial na comunicação e ela é, mas se não tiver o viés da empatia, da escuta, da qualidade de presença, da questão do não julgar, como você bem falou, você é fã do Marshall Rosenberg, e a Uhum. comunicação não violenta ela traz esse viés da conexão com o outro, né, de você entender o que está por trás das palavras. Muitas vezes você tem que estar atento ao que não é dito, Sim, né, é o que não é dito muitas vezes. o que não é dito pode ser muitas vezes a chave para que aquela pessoa ela É. consiga se manter ali caminhando lado a lado. E quando você traz isso, é importante a gente frisar, né, que cada um vai ter o seu jeito de, a gente fala da empatia, a gente fala do respeito, do olho no olho, mas tem pessoas que vão ser, pelo perfil comportamental, né, que vão gostar mais que você fale mais, que você ouça mais. Então a gente também precisa estudar isso, né, É, o perfil de cada um, entender que não são todos como você, como eu, para a gente falar da mesma forma, né. isso. Muitas pessoas, em pouco que você fale, ela já vai se sentir muito bem, porque ela vai se sentir ouvida, abraçada, né. E outros não, eles querem conversar, bater papo, querem pessoas que vão falar mesmo, demonstrar essa empatia falando com ele. E até tem algumas pessoas que até falam: "Fala comigo, você não tá prestando atenção em mim", não tem assim? Eu sou muito assim, eu tenho necessidade, até porque a gente conhece as linguagens do amor e eu tenho muito essa a palavra de Ótimo, afirmação é importante nos meus ótimo. relacionamentos, então eu gosto dessa conexão, da pessoa entender e validar. Eu até coloco no meu capítulo a importância de validar, para eu entender se a Exato. mensagem que o outro quis transmitir era aquela mesmo, porque já aconteceu e na minha vida, como acontece na vida de todo mundo, de uma palavra ali que não foi bem interpretada, gerar um possível conflito. Gerar um conflito. Ou então você disse: "Eu acho que ele já entendeu, ele me conhece", né, o pressuposto que a gente tem: "Ah, o outro sabe quem eu sou, ele já me conhece, então por isso eu não preciso explicar". E a gente traz muito a questão do óbvio precisa ser dito, Ótimo você nem trazer isso. tudo que está ali nas entrelinhas, que a gente implica já saber, ele não deixa de ser necessário ser verbalizado. E aí, Uhum. como você disse, a questão de falar, às vezes o outro é mais introspectivo, o Isso. outro se coloca com maior facilidade, e aí não é algo que tem uma receita de bolo para estabelecer, você tem que conhecer com quem você está conversando, e aí você estabelecer como numa dança, num equilíbrio perfeito, como essa conexão vai se dar e que ferramentas você vai utilizar para facilitar essa comunicação. Se fala pouco, então como é que perguntas eu vou utilizar para tentar apreender mais do que ele não está dizendo, para que Hum. realmente ele consiga sentir que foi escutado ativamente. Ativamente. E tem uma questão que você traz aqui que eu acho tão importante, eu acho não, eu tenho certeza que é importante, porque eu já passei por isso, já vi pessoas passarem por isso, e com certeza a gente está aqui com uma especialista de são quase 10 anos ou mais de 10 Mais de anos? 10 Mais de anos. 10 anos, gente. Então, você eu imagino que você já tenha encontrado muitas pessoas passando por isso de, falar sobre relacionamentos mais próximos. Deixa eu ver se eu perdi ou se eu achei, mas eu vi que você colocou aqui, Uma enfim. questão eu coloquei uma questão de amigos, né, acredito que foi um exemplo que eu também Isso, eu acredito que trouxe. foi nessa parte, mas eu não vou achar que daqui a pouco eu acho. Mas sobre a gente tem essa facilidade de, eu estou no trabalho, então no trabalho eu consigo pisar em ovos, como a gente fala, né? Mas em casa eu vou lá e descarrego tudo na pessoa que está do lado, seja um amigo, seja o esposo, a esposa, a mãe, os filhos. Então a gente vê muito isso de pessoas que, já que eu estou em casa mesmo, eles têm que saber como eu Isso, sou. E não é assim, né, que a gente pelo isso, menos aprende e que você explica é. aqui no teu livro. Conta um pouquinho sobre É, isso, e o Mara. autoconhecimento ele está diretamente relacionado a isso. Como você vai se conhecer,
Ok. Gerir as suas emoções, primeiro tem que começar de dentro para fora. Uhum. Não há como você descobrir essa dança perfeita da relação com o Ótimo. outro enquanto você não se conhece, você não consegue expressar as suas necessidades, você não consegue entender quais sentimentos estão movendo ali aquela tua fala, aquela tua ação. E aí, se você não souber fazer essa sincronia, tudo fica totalmente desordenado. E as Uhum. relações elas vão, sofrer um impacto direto nisso. Por isso que é uma questão de conhecer-se antes Nossa. de falar. E também ter todo um cuidado daquilo, elaborar primeiro, pensar no que vai falar, né. Muitas vezes a gente reage automaticamente, ou então a gente está escutando pensando em responder o outro não está buscando às vezes resposta, está só falando de algo, ou então a gente pensa que para conversar precisa concordar, né, eu preciso se eu for escutar ali meia hora, tem que ser um pensamento que esteja ali ordenado e adequado com os meus valores, e não é sobre isso, né, eu posso escutar alguém sem concordar, e aí quando eu escuto pensando em Ótimo. rebater, ou penso que a escuta vai pressupor uma concordância, eu crio realmente um muro com o outro. E aí eu só vou pensar: "Como é que eu vou rebater, como é que eu vou me posicionar e argumentar para dizer que ele está errado?". E a comunicação ali se perde no meio do caminho e a gente nem percebe. A gente perde Exato. tempo, e o outro perde tempo e a gente realmente não consegue se conectar. E aí por Uhum. isso é muito importante o autoconhecimento para que a gente consiga ter uma Sim. comunicação eficiente com o outro. É porque daí a gente faz com o outro, na realidade, aquilo que às vezes a gente nem quer fazer. Então, por isso que até é muito importante a gente trazer um capítulo como o seu dentro de um livro de inteligência emocional, porque é sobre isso. É você gerenciar as tuas emoções e entender o porquê que você está fazendo aquilo. Por que você está falando aquilo? Uhum. Né? Por que que eu estou falando assim com a minha esposa, com a minha filha? Será que realmente é isso que eu quero dizer, né? Isso. E o Marshall diz que às vezes a gente não conhece nem aquilo do que a gente necessita. E por isso a gente não consegue pedir assertivamente, quando Uhum. a gente precisa que o outro tenha uma postura, né. E não é uma questão de impor, mas concorda que quando eu consigo expressar o que é importante, é mais fácil do outro atender? A não Sim. ser, com comunicação ineficiente, por meio de piadas, você não é claro, você Aquele não dá o mapa. passivo-agressivo, né. Isso, você não dá o mapa para o outro chegar ao que você quer que ele adivinhe, você não consegue expressar, porque você fica sem o conhecimento real dos seus sentimentos, então você confunde ele. Você dá a entender, por exemplo, numa relação conjugal, você está querendo mais a presença, você não diz que quer a presença, você diz: "Olha, você não liga para nossa relação, você não quer saber dos meus sentimentos, você nunca se importa comigo". E aí quando você usa, né, o você, o sempre, são palavras que constroem realmente muros. E aí você dizer: "Olha, eu sinto falta, a nossa conexão é muito importante, você poderia chegar amanhã mais cedo para a gente jantar juntos e assistir um filme?". Faz diferença porque o Sim. outro desarma. E aí quando a gente liga na base da piada, na comunicação que ela é torta, a gente vai usar essa palavra: "Ah, ainda vem hoje? Ou vai dormir por Ai. aí?". Ou a pessoa Acontece chega na muito, é a pessoa: porta "Estou da ca trabalhando", né, e o outro ai. vai reagir: "Eu estou trabalhando, você não me compreende", enquanto você só queria uma presença, você só queria uma conexão, E aí você distanciou, na verdade, e né. se distanciou do outro. E aí é um caminho tão fácil, você escorrega ali naquele viés ali da acusação, no viés do julgamento, que é muito difícil, a todo tempo nós estamos julgando o outro, né. E essa questão desse pré-julgamento também impede de ouvir o outro genuinamente. E aí, como eu te disse, muros irão se É. erguer e as pontes, elas se destroem. Por Mas si só, uma palavra, só basta hã. você dizer: "Você sempre é assim". Aí a pessoa mentalmente, ela vai ser programada a pensar: "Qual foi a vez que eu ofereci o contrário daquilo que ela está me acusando? Qual foi o momento em que eu fui agradável com ela, que eu me preocupei com ela? Ela disse que eu nunca, dou valor à nossa relação. E naquele dia que eu estive com você, e naquele dia que eu te chamei para jantar, e naquele dia que eu te dei rosas, então quer dizer que eu não sou essa pessoa?".
Então, já gera o outro também deixa de te ouvir, porque ele já está É. pensando em como ele vai se defender para validar que não é aquilo, que aquela ação ali não diz quem é a pessoa, mas ali é um recorte de uma comunicação que não foi a mais adequada naquele momento. E é triste, né, quando a gente vê pessoas que não têm ainda esse conhecimento. Não temos desculpa, hein, que a gente tem aqui a Mara Siqueira, ela que está com a gente aqui, e você vê tantos especialistas falando disso, e é um tema que a gente sempre traz, a gente está trazendo diversos escritores, inclusive desse livro, porque é triste quando você tem uma pessoa que, por falta de conhecimento, né, não está pondo em prática tudo aquilo que ela tem de melhor, porque ela tem de melhor, ela só não sabe se comunicar da forma empática, clara. Como você disse aqui, né, tem muitas pessoas que vão muito e a gente vê muito isso em liderança, em pessoas que Sim, ao invés de ser mais assertivo: "Olha, eu preciso disso, disso e aquilo", aí isso, fala: "Nossa, isso aqui tá uma bagunça", quando isso. você poderia falar para ele arrumar, Isso. né. O ambiente organizacional, ele está bem adoecido, né. Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente percebe que tem muitos ambientes organizacionais onde as pessoas não se sentem à vontade para colocar a sua opinião, para dizer o que é importante, para tentar sugerir uma Sim, diferença num projeto, e às vezes essa liderança também ela está adoecida, e chega com essas falas, como você bem trouxe: "Ah, você nunca faz direito, você sempre chega atrasado, novamente você fez isso", e aí desconecta realmente com o outro. Por quê? Porque se a pessoa chegasse e dissesse, "Olhe, esse relatório que você me entregou está incompleto. Tem algo que você possa fazer e exato. revisá-lo para me entregar até meio-dia, até o horário?", né, ou então ele pode usar também um palpite empático, né, "Eu percebi que você está com um problema em casa ultimamente, talvez isso tenha te distanciado um pouco do foco, você precisa de apoio para concluir essa tarefa?". Tudo isso pode fazer uma diferença, porque o outro se sente acolhido e ele pode dizer o que realmente está acontecendo, porque a gente não é só um ser que está ali dentro de uma organização, de uma empresa para cumprir tarefas, nós temos Sim, uma unicidade, né, nós não deixamos lá fora, né, não existe mais essa questão de botar o sim. pé dentro da empresa e você deixar o seu humano de lado lá fora. Você traz a sua É, bagagem, você você traz a briga que você teve no dia anterior com o esposo, você traz aquele conflito com o filho, vem tudo. Agora você vai gerir essas emoções para que elas não interfiram no ambiente do trabalho, mas elas estão ali. E elas precisam ser cuidadas também por parte da gestão da empresa. Então, por isso que hoje a liderança ela precisa entender de comunicação, para que ela possa sim. realmente dizer o que é preciso ser feito, para não ter aquelas reuniões onde diz assim: "Olha, eu quero mais comprometimento. Ah, eu quero que você esteja mais participativo". E E o às que é, né, e vezes, o que é o participativo, né. o que é ser comprometido? Talvez para uma pessoa ser comprometida num ambiente de trabalho é chegar no horário, é entregar tudo aquilo que lhe pedem. Sim. E para, às vezes, a visão do gestor, aquele que é comprometido é aquele que faz o plus, é aquele que entrega o mais, é aquele que procura, além do seu trabalho, saber o que pode ser feito. Uhum. Tem algo mais que eu possa contribuir? E ele quer isso, mas ele não diz. Eu queria que quando você terminasse sua atividade, se você pudesse auxiliar o colega, aí ele está dizendo claramente como ele deseja que esse comprometimento ocorra. Se não, Exato. fica ali no plano das ideias e aí às vezes causa uma distorção ali daquela comunicação Vai e vai piorando. piorando a situação e nem a empresa vai ter a sua necessidade atendida e talvez aquele funcionário que tem tanto a doar, ele possa ser até desligado, porque ele não vai estar nem sabendo o motivo pelo qual ele foi desligado. Então E às vezes a tudo empresa isso nem ouve, né, esse funcionário. isso. Às vezes as empresas estão muito ligadas à questão da segurança psicológica, vinculado somente ao RH, e o gestor em si, ele não tem esse trabalho também interrelacional de entender que essa empresa ela está ali com ele, de que aqueles funcionários estão com ele, exercer essa liderança que motiva, né, onde estamos juntos no mesmo barco. E aí é muito importante que a Exato. comunicação ela seja trabalhada na liderança e nos liderados, porque senão também não vai funcionar.
Ótimo. E você quando traz e eu achei aqui depois, viu, o trecho que ela fala sobre isso, que ela coloca assim, um trechinho, viu gente, porque aqui é só spoiler, depois vocês vão lá adquirir o livro de vocês, eu sei que eu sempre falo aqui, mas volto a dizer, é só entrar em contato com os nossos escritores e você pode pedir o seu exemplar também, pode entrar em contato com a gente aqui da editora Chave Mestra, e vou deixar aqui o arroba dela, para você entrar em contato. É Psi, então é PSI, psi.maraciqueira. Então, nesse contato que está aparecendo aí para você, ó, psi.maraciqueira, que é o Instagram dela, e você vai lá, pede o exemplar e também para entrar em contato para de repente falar de outras questões, se você quiser, né, se aproximar dos conteúdos que ela traz, porque eu vejo que você tem conteúdos ali nas suas redes. Então, você pode se aproximar mais para ter essa comunicação Sim. aí com a Mara. Ela fala assim, ó: agora, por isso que é só um trechinho que eu quero trazer. Agora, imagine o impacto de um diálogo mais claro e empático nas suas relações mais próximas. E se, em vez de reagir automaticamente ou fazer suposições, você escolhesse se comunicar com intenção genuína de compreender e ser compreendido? Por isso que eu trouxe aqui, que eu tinha perdido lá na hora, aqui há pouco, mas eu encontrei. Nas relações mais próximas. E muitas vezes você tem, não falo errado, porque a palavra errado é um pouquinho complicado a gente falar, mas você não tem sido compreendido e nem tem compreendido as pessoas. E essa forma que ela tem trazido para a gente aqui, que é o que ela trabalha há mais de 10 anos, é o que aproxima as pessoas, é o que traz clareza e empatia, Isso, né? E você fala muito aqui, inclusive nas aspas, desse tema, que é comunicar é mais do que falar, é estabelecer pontes para conexões genuínas. É um trecho que a gente extrai aqui do conteúdo dela e que fala realmente sobre conexão genuína. Não é ficar falando, eu vou me conectar com a pessoa e só você que isso. quer trazer o seu conteúdo. Você não está nem sabendo que o outro É, tem, o que ele precisa. Foi como isso, você falou também, às vezes a empresa perde um grande funcionário, um grande colaborador por não ouvi-lo. isso. E aí, realmente, parte do pressuposto de que você tem que dedicar tempo e de que é Ótimo. algo que tem que ser um esforço consciente para que aconteça. Não vai ser, não vai vir essa ideia do nada. Você tem que entender que a escuta ativa vai fazer parte da sua postura, seja no trabalho, seja no seu lar, seja com você mesmo, né? Exato. Poucos param hoje para realmente se escutarem, né? Nós não paramos, às vezes, um minuto do nosso dia para entender o que eu estou sentindo, né, por que que aquela situação ali no meu trabalho me gerou isso, o que realmente está me incomodando? Foi o que a pessoa falou ou é algo que ainda não está bem resolvido dentro de mim? E aí isso é precioso. E quando eu não resolvo isso internamente, às vezes eu tomo o que o outro fala como uma ofensa, e não Uhum. é sobre o que o outro falou, é sobre mim. É, É sobre aquele exatamente. gatilho que foi ativado ali quando o outro falou, porque eu tive uma experiência e aquilo me machucou, então quando o outro falou, para ele foi algo simples. Ele não teve a intenção de atingir ou não teve a intenção de machucar, mas Mas soou como ele uma flecha, né, no meu peito, porque aquilo ali fez com que eu rememorasse algum padrão, algo da minha infância, algo de uma relação que não foi produtiva no trabalho, e aí são os chamados gatilhos que a gente tem nas nossas relações e que também desconstroem essas pontes que às vezes a gente tem um trabalho para árduo para construir. erguer, que são pontes de confiança, em que a comunicação ela está ali dentro, mas não é só a comunicação, tem toda uma relação de caminhada, de compartilhamento de experiências, e isso não pode se perder, né, pelo fato Exato. de não ter uma conexão genuína e requer esforço. É uma dedicação diária, é igual tomar banho. Né, Sim. a gente toma banho todos os dias, então, para que eu esteja conectado com o outro, eu tenho que passar um pouco dessa rotina diária, estabelecer como meta uma atenção qualificada para o outro. Às vezes a gente passa o dia naquela correria, quantas pessoas se comunicam com a gente por meio do WhatsApp? E às vezes ao final do dia, várias conversas, e aí você tem que saber priorizar, é uma questão de gestão de tempo.
Ótimo. Olha, as conversas que eu tenho com a minha mãe, o oi que ela me dá, aquele bom dia que ela me dá no começo do dia, Sim. eu não vou deixar para ver à noite. Assim que eu tiver um tempo, eu vou ter que estabelecer prioridades, né, não que a comunicação ela seja seletiva, mas diante da ausência de As tempo eu tem vou precisar prioridades. Uhum. administrar. Então de você realmente ir começar de dentro para fora, fazer a autoescuta, depois com as pessoas mais próximas que você tem que manter um vínculo ali que já está estabelecido e depois expandir, né, vai transbordar para os demais. Então você vai ser tido como aquela pessoa: "Poxa, é tão bacana conversar com ela. Eu me sinto", às vezes você não é da área da psicologia, mas tem muita gente que diz: "Olha, você parece com as amigas. Você é minha psicóloga", né, porque tem muito esse viés da Sim. psicologia ter a escuta ativa. Na verdade, as pessoas têm uma carência de se sentirem valorizadas a partir de uma escuta qualificada, e é uma carência que está em extinção, é uma carência que existe, por quê? Porque conversas genuínas, elas estão meio que em extinção, porque você dá o oi, É. você manda uma carinha, você manda um emoji, você responde ao outro, às vezes com desconexão. Às vezes o outro não entende nem: "Vixe, eu comentei isso, ela colocou essa carinha, nada a ver. Tem nada a ver com o Essa que eu carinha aí falei. ela não prestou atenção no que eu falei". Uhum. Ou então a pessoa começou a falar você começou a falar com você ali no WhatsApp, e ela não tem conexão com o que você falou primeiro, ela só responde a última pergunta, e aí Sim. isso gera um afastamento. Então hoje a gente tem que ter mais cuidado com isso, porque nessas conversas rápidas, imediatas, a gente corre o risco de se perder ali no É. meio, e aí estabelece aqueles pressupostos de: "Ah, ela não deve mais valorizar a nossa conexão, ela anda distante", E e de isso repente, né, afastando algo e que a pessoa também não tem essa noção, né, que faz, não tem essa intenção também, mas não, às vezes não está estabelecendo as prioridades como você falou, né. Às vezes é. ela tá com um dia tão cheio, tão corrido, não estabelece prioridades e aí ela quer dar atenção para todo mundo É. e acaba passando essa É, e a impressão. comunicação também não pode ser algo que a gente, tem essa cobrança, né, no Ótimo. sentido de que imagina você tá aqui o dia todo gravando podcast, você tem uma vida lá fora, e ao final do dia você tem 30 conversas, e você vai ter que Uhum. estabelecer: "Ah, essa aqui eu respondo amanhã cedinho, essa daqui, ai a minha mãe não tá bem, pode ser que ela esteja precisando de Sim. ajuda", e aí às vezes pode acontecer até de uma amiga sua tá passando por um problema, tem gente que busca a Sim. outra quando está pensando num suicídio, infelizmente isso faz parte dos nossos dias. E aí procura ali uma conversa ali, podia salvar a vida de uma pessoa. É, você 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 dá tá lá, atenção né. ali: "Olha, eu tô aqui, ela não tô bem", e você dizer: "O que que você está sentindo? Quer que eu te ligue?". Então tudo isso vai fazer diferença. Então esse viés da comunicação, da prioridade, de estabelecer uma uma questão de Da conexão organização também. para você se conectar com o outro, ou então dizer assim: "Hoje agora eu não posso te responder, mas eu Ótimo. estou aqui, eu vou Que te é a ligar assim que comunicação assertiva, possível". como você falou, Isso, assim que possível né. a gente conversa, eu estou muito ocupada, mas eu priorizo a nossa relação, você é importante para mim. Ótimo, Isso faz diferença, você com pode não certeza. conversar, mas ali você consegue manter aquela amizade e ela sabe que pode contar com você sempre que Ótimo. ela precisar. Mara, eu queria muito ficar com você muito tempo mesmo, porque já falei aqui nos bastidores e falo aqui diante das câmeras que é um assunto que eu gosto muito, que é de comunicação e sabendo que comunicação não é o que muitas pessoas acham, né? Como eu que estudei comunicação, fiz pós em neurocomunicação e a gente fala muita coisa de comunicar como se a gente fosse falar. Não, é É, muito mais sobre a gente se entender primeiro, se autoconhecer e depois começar a perceber as pessoas que estão dos nossos lados, né? E que são lados mesmo, porque a gente tem hoje um lado que é na mídia, a gente tem um papel a mais agora, né? Que é estar na múltiplos mídia, é papéis. estar do lado, quem está do teu lado. Então, vamos sim nos comunicar, mas como ela traz aqui, com clareza e empatia. Isso. A Mara Siqueira, ela é uma de nossas escritoras, já disse aqui para você do livro, mas vou falar novamente para que você grave aí, ó, essa capa e que você guarde também esse título que a gente sempre vai estar falando sobre ele. A gente está gravando em 2025 esse podcast, mas você vai ver esse conteúdo, quem sabe mais para frente, e a gente vai continuar Isso. falando sobre isso, porque
é algo que a gente precisa, ainda muitas pessoas precisam se conhecer e entender, gerenciar suas emoções. Então tá aqui o livro dela e eu quero te agradecer e Também. quero que você deixe aí um recado final, uma mensagem final aí pra gente encerrar nosso podcast e você voltar mais vezes pra gente fazer novos podcasts, que esse assunto não tem fim. Perfeito, eu gostaria de agradecer, dizer que E foi essa uma essa desculpa, essa é a sua câmera aqui, ah, ó, que eu falo que é a câmera da sabedoria. quero dizer que foi muito gratificante esse nosso bate-papo aqui, e eu convido a todos a lerem esse livro sobre inteligência emocional, é algo, preponderante para que a gente consiga administrar as nossas relações, não só hoje, mas como ela diz, é um tema atemporal, a inteligência emocional, para você conhecer melhor e gerir as suas emoções, e quero deixar simplesmente esse recado, né, saia do modo automático, né, a gente precisa um pouco sair desse piloto automático para que a gente possa se conectar realmente, genuinamente com o outro. A comunicação vai ser um viés imprescindível e é uma habilidade que precisa ser desenvolvida todos os dias. Com certeza, todos os dias. A gente precisa muito. Quero te agradecer novamente e que você retorne mesmo. Seja com o livro, seja com as mentorias, palestras, todo o seu trabalho que você faz, tudo que você fizer lá fora, que a gente já passou aqui o Instagram dela, inclusive, quer conhecer mais, melhor aí, mais de perto, todo o trabalho que ela faz, vai lá no Instagram e que você retorne aí para falar de outros assuntos desse tema, que tem muito Sim, conteúdo. muito. Muito Foi obrigada, viu? muito bacana. Prazer Eu que pela te agradeço. parceria. Imagina. E quero te agradecer também que esteve com a gente aqui até esse tempo, consumindo o nosso conteúdo que é de tanta qualidade e tão especial, com tanto carinho por nosso escritor aqui, que trouxe toda a bagagem que ela tem mais de 10 anos. Então, manda esse conteúdo também para alguém. Sempre tem alguém precisando e às vezes ela pode só não dizer. Então, manda para ela e confere também todo esse conteúdo novamente. Vem anotando. Assiste nosso podcast anotando agora. E eu Isso. te espero até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.